Então, gente, web writing é um nome mais assim, usado para a função do cara que é redator web, redator de texto em web. Então, por exemplo, eu sou jornalista, mas eu passei 3 anos trabalhando com web writing, que era escrever texto para a internet. E escrever texto para a internet é diferente de escrever texto para outras plataformas, plataforma de revista, plataforma de jornal, um panfleto, um outdoor, ela tem sua especificidade. E o web writing vamos dizer assim, a área dessa ciência que estuda a escrita para a web. E aí, de onde que nasce essa diferença? É em cima de estudos de análise de como o usuário, como a pessoa ela vê um site, né? Em geral, grande parte das pessoas ela passa pelos sites escaneando. Ela está à procura de uma informação, ela bota na ferramenta de busca algo, ou na própria rede social, quando você está ali naquela timeline no Facebook, você está escaneando ali para ver se tem alguma coisa, porque tem muita informação, então você não tem tempo de ficar ali vendo calmamente o que é tudo, porque tem muita besteira e tem coisa que te interessa, então você escaneia a tela. E aí são feitos esses heatmaps, né, que são mapas de calor, em cima do eye track, que é o caminho do olho, né? Então as pesquisas são feitas uma pessoa em frente ao computador, bota um óculos assim que mostra para onde a pessoa está olhando e fica mostrando para onde que a pessoa está olhando. Então os signos são os mapas de calor em cima do padrão de leitura de texto na web. Então o padrão de leitura de texto na web, que a gente fala que é um padrão L ou um padrão F. Ou seja, como é que a pessoa lê? A pessoa vai ler um título, vai escaneando pela esquerda, daqui a pouco tem um intertítulo, daqui a pouco tem uma imagem. Então é esse padrão ou L, se tem um título só, ou F, né, se tem intertítulos, tem subtítulos, ela vai fazendo esse padrão de leitura assim. Então, isso é tudo em cima de estudos, isso são pesquisas que tem desde o início da web, que mostram isso. Então, quando a gente for construir o nosso texto para a internet, a gente tem que ter em mente como as pessoas leem, porque eu estou escrevendo para as pessoas. Além disso, as ferramentas de busca, o robô do Google, né? O Google tem um robô que entra em todos os sites do mundo, ele tenta se fazer passar por uma pessoa, ele não é uma pessoa, mas ele tenta se fazer passar por uma pessoa. Então, se eu escrevo um texto obedecendo a esse padrão de leitura, o robô do Google também vai me dar relevância maior, porque ele tenta se fazer passar por uma pessoa que lê em padrão F. Entendeu? E aí, a gente acaba entrando numa discussão muito grande, principalmente para quem é jornalista, que é o chamado jornalismo de indexação. Ou seja, eu passo a escrever muito mais pensando na ferramenta de busca, que hoje 70% a 80% dos acessos a qualquer site vem de ferramentas de busca. Então o acesso direto a escrever lá, liradeouro.com.br, são poucas pessoas que escrevem, mas ela vai procurar alguma coisa, cultura digital em Caxias, aí vai ver lá Lira de Ouro e vai entrar. Então muita gente está escrevendo para o Google, escrevendo para o Bing, escrevendo para o KD, que nem KD existe, nem sei, mas existe. Para o KD, do que efetivamente para o ser humano. E aí o que acontece? Começa a usar uma série de técnicas de SEO, né, que a gente chama que é Search Engine Optimization, que significa otimização para ferramentas de busca, ou seja, eu formatar o meu site, o meu texto, o meu blog para as ferramentas de busca. Então as pessoas estão utilizando muito mais técnicas de SEO para escrever do que técnicas tradicionais jornalísticas, que a gente chama de jornalismo de indexação. E isso é uma polêmica, porque o jornalismo ele é um jornalismo para seres humanos ou para ferramentas de busca. O que eu indico é que você equilibre essas técnicas, né? Você tem que saber que você está escrevendo para o ser humano, mas também está escrevendo para uma ferramenta de busca porque você quer ter relevância no texto. Então muitas vezes tem textos que a gente acha que está sendo mal escrito, o cara repete a mesma palavra o tempo inteiro, e um texto bem escrito a gente sabe que o cara tem que usar sinônimo, né? Tem que usar palavras ali do campo, mesmo do campo semântico próximo, mas no jornalismo de indexação não.
Se você sabe que a tua palavra-chave é, por exemplo, Flamengo, eu vou repetir Flamengo 300 vezes no mesmo texto. Eu não vou utilizar time da Gávea, Urubu, sei lá, outras palavras que podem designar o rubro-negro. Não, eu vou usar só Flamengo. Porque quanto mais Flamengo tiver no meu texto, quando a pessoa buscar Flamengo no Google, o meu texto vai estar lá em cima. Porque o Google vai entender, esse texto tem 300 vezes Flamengo, é porque o Flamengo é importante nesse texto. E não o rubro-negro, e não o time da Gávea, e não o mais querido Brasil, essas coisas que eu posso usar. Então, tem muito texto que parece que é mal escrito, que a pessoa não sabe escrever, mas o cara está pensando muito mais na indexação, no SEO, do que no ser humano que vai ler. Entendeu? Então, o que acontece? Não sei se vocês lembram das primeiras ferramentas de busca, os caras botavam várias tags escondidas no texto, né, na mesma cor do fundo. Então, se o fundo era verde, eu colocava várias palavras no texto para chamar acesso. Então eu botava lá Sheila Carvalho na época, né, 90 e pouco, Sheila Carvalho, Playboy, pelada, não sei o que lá. Botava um monte de coisa no texto. Aí quando uma pessoa fosse buscar essas outras palavras, ela caía num texto que não tinha nada a ver com aquilo. O Google, quando começou, ainda caía nesse erro. Aí ele aprimorou sua ferramenta de busca, parou de cair. Ele faz chamada, ele entende esse tipo de técnico como chapéu preto, né, que eles chamam, que é black hat. Então eles punem esses sites que tentam enganar a ferramenta de busca. Então teve até recentemente o site da BMW tentou fazer black hat, né, tentou enganar a ferramenta de busca. O Google foi lá e baniu o site da BMW do Google. Então se você buscasse na BMW, você não encontraria, porque o Google puniu. E ele faz isso constantemente. Inclusive a gente lá no Brasil foi punido uma vez porque fez uma migração de site e o Google entendeu aquilo como uma sacanagem, uma esperteza, né? E ele foi lá e puniu. A gente ficou uma semana fora da ferramenta do Google. Então tem que tomar cuidado, porque você tem técnicas que são positivas, que eles chamam de chapéu branco, né, white hat, e tem técnicas que eles consideram que são legais, né, dentro do ponto de vista deles. E uma delas é essa, você colocar 300 mil palavras-chave, ou seja, você vê lá, o que o pessoal está buscando agora? Big Brother Brasil, sexo no edredom, não sei o que lá, na época do Big Brother, né? Na época do final do Campeonato Brasileiro, gol, não sei o que, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, o cara sai enfiando, não tem nada a ver com o texto que ele escreveu, mas ele sai enfiando palavra ali para trazer acesso. O Google já pega isso. Mas, por exemplo, essa questão de eu colocar 300 mil palavras iguais no mesmo texto, então repetir a cada frase eu falar Flamengo, 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 Flamengo. Há alguns anos atrás isso conseguia passar. Hoje o Google já está vendo mais como uma pessoa, ele tenta colocar o robô dele para fazer atuar como se fosse uma pessoa. Então uma pessoa vai estranhar ter 300 vezes Flamengo no texto. E o robô do Google agora passa a entender que se tem muitas vezes a mesma palavra repetida no texto, isso quer dizer que está querendo enganar a ferramenta de busca. Então, hoje em dia, o jornalismo de indexação ainda existe, mas com a evolução das ferramentas de busca, eu posso escrever para o ser humano. Claro que colocando aí, eu vou falar com vocês as palavras-chave mais importantes para cima e para a esquerda, mas eu não preciso repetir 300 vezes. Posso usar palavras no mesmo campo semântico, que é até melhor. Então, passei. Então, pensando nisso, eu tenho algumas técnicas, né? Por exemplo, usar a voz passiva, dependendo do que eu quero focar mais. Eu posso dizer Dilma demite Palocci ou Palocci é demitido pela Dilma. Que palavra eu quero dar mais relevância? É o Palocci? Será que as pessoas, quando o Palocci foi demitido, e aí? Será que as pessoas, quando o Palocci foi demitido, querem buscar mais Palocci ou querem buscar mais Dilma? Será que o meu post, o que eu escrevi, a minha notícia, vai ter mais relevância eu querendo dar destaque ao Palocci ou querendo dar destaque a Dilma? Então essa é uma decisão que eu tenho que ter. Qual é o meu enfoque? E aí eu vou construir o meu texto ou colocando a Dilma mais para a esquerda ou colocando o Palocci mais para a esquerda. A gente
estavam até discutindo lá na TV sobre os 80 anos do Ziraldo, por exemplo. Eu posso escrever 80 anos de Ziraldo, posso escrever assim. Só que será que para SEO, para web writing, esse é o texto mais adequado? O que eu quero destacar? É o Ziraldo, que é mais famoso, e depois 80 anos. Então eu posso escrever até meu texto assim, ou Ziraldo completa 80 anos, Ziraldo comemora 80 anos, ou melhor ainda, que é muito utilizado hoje no jornalismo na web, usar os 2 pontos. Ziraldo, 2 pontos, cartunista, completa 80 anos. Criador do menino, 2 pontos, criador do menino maluquinho, completa 80 anos. Ou seja, eu estou colocando na mesma frase, no mesmo título, o Ziraldo, que é muito importante, o menino maluquinho, que é a principal obra dele, e que ele está completando 80 anos. Isso na ordem de importância, né? Primeiro Ziraldo, depois criador do menino maluquinho, e depois que ele está completando 80 anos. Eu vou só mostrar aqui. Eu não botei pirâmide invertida, né? Eu esqueci. No slide que eu vou mandar para vocês tem isso. Quem faz jornalismo sabe que existe a tal da pirâmide invertida, né? Pirâmide invertida é que os assuntos mais importantes ficam em cima e você vai descendo de ordem de importância até lá. Então a gente chama de lead no jornalismo, é que o primeiro parágrafo ele está com as informações mais importantes nele. Depois você vai dando as consequências e tal. Mas não é uma história literária, né, que você vai contando na ordem cronológica. Que nem um acidente, esse acidente que teve na Serra de Teresópolis. Eu poderia contar, o ônibus saiu de Itaperuna, passou estava na estrada tal, foi andando, que não sei o que, e depois que passou por Teresópolis, estava chegando em Guapimirim, e aí foi lá e perdeu o freio e bateu. Não. E aí as pessoas foram levadas para o hospital, não sei o que, não sei o que lá, no final do texto que elas morreram. Não, no texto jornalístico tem que ser o contrário, né? Não sei quantas pessoas morreram por conta de um acidente na Serra de Teresópolis. Ponto, esse é o lead, no dia tal, papapá. Depois eu vou falando, o ônibus, aí informações menos importantes, o ônibus saiu de Itaperuna, da aviação 1001, e que não sei o que lá. Essa é a pirâmide invertida vertical, né, no texto. Agora na web, como a gente viu lá o padrão de leitura em F é o L invertido, a pirâmide invertida é horizontal. Na mesma linha, dentro de uma mesma linha no título, as informações mais importantes têm que estar obrigatoriamente na esquerda. Sempre fazer esse esforço da informação mais importante. Por quê? Porque as pessoas buscam por palavras-chave. Então, se a pessoa buscar por Ziraldo, se eu colocar o Ziraldo no final da frase, esse texto não vai ter relevância para a ferramenta de busca. Ele vai me jogar lá na 10ª página. Agora, se eu botar Ziraldo em primeiro, muito provavelmente ela vai estar entre os primeiros resultados de busca. E aí a gente tem que ter isso em mente, por quê? Porque hoje quase ninguém vai nem para a 2ª página de busca do Google. Não sei se vocês fazem isso, né? Você vai buscar um assunto... Eu acabo no 2º, 3º, 4º, porque na primeira página não tem muito interesse. Então, mas cada vez menos as pessoas estão fazendo isso. Elas vão lá e fazem uma nova busca. Não tem paciência. É melhor você refazer a busca do que você ficar navegando pelas páginas de dentro. Então, se você não tiver, hoje, se você não tiver nem na primeira página, estiver na 2ª, cara, você tem que fazer um trabalho melhor. E isso dá muito dinheiro, né? O que a gente está falando aqui de SEO é um dos trabalhos que dá mais dinheiro. Por quê? Porque esse site de compra, cara, se o cara bota lá geladeira no Google, se o teu site não aparecer na primeira página vendendo geladeira, cara, você vai perder dinheiro. Então, o profissional que está cuidando disso dentro do site, ele vai fazer de tudo para o site da loja americana estar em primeiro quando o cara botar geladeira, quando botar qualquer outro produto, porque aquilo ali significa venda. Isso também vai para vídeos. Por exemplo, você vai no site de busca, às vezes quando você vai lá no Google, aí aparece vídeos, quando você bota tudo, né? Aí o vídeo que estiver na primeira página, que você escreveu o tag direitinho. Isso, exato. Então, assim, no nosso caso aqui é que a gente querer dar relevância a um assunto. Então, se o cara busca lá, por exemplo, no meu caso aqui, rádios comunitárias, eu consegui botar o site lá em 2º. Primeiro é o do Ministério das Comunicações, de rádio comunitária, depois é o nosso, da associação que eu faço parte, de rádio comunitária. Isso é porque a gente quer dar relevância. Então, o cara busca rádio comunitária, o cara vai entrar no meu site,
e eu vou conseguir divulgar a minha ideia. Agora, no caso de quem vende coisas, significa dinheiro, cara. Entendeu? Se o meu site vem primeiro, quando eu botar lá câmera Canon, aí eu vendo câmera Canon, meu site está em primeiro, a pessoa vai entrar para comprar. Então eles têm lá tudo o que a gente chama de funil, né? Nesse site é como se fosse um caminho, você já prevê o caminho que o usuário vai fazer. Então ele bota lá câmera Canon no Google, ele vai entrar no site, aí eu tenho lá quantas pessoas que colocam câmera Canon no Google entram no meu site, aí vai lá, sei lá, 30%. Qual é o percentual dessas pessoas que entraram no site que concluíram a compra? Eu tenho lá tantos por cento, eu consigo calcular esse investimento que eu estou pagando o salário dessa pessoa para me colocar em primeiro na busca para a quantidade de venda que eu faço. Os caras já têm tudo isso calculado, entendeu? Então, esses caras estão ganhando milhares de reais aí, quem cuida de SEO. E tem a questão da propaganda que a gente chama do Google AdWords, né? Que são aquelas propagandas que ficam quando você busca alguma coisa. Então você pode comprar palavras-chave também, o que é legal. Então, teve uma vez num programa de rádio, até usou a som, que o Thiago estava fazendo no site, quando inaugurou usou a som, o MySpace era a rede social que as bandas mais usavam, né, para se divulgar. Então quando a pessoa buscasse MySpace no Rio de Janeiro, aparecia lá Zoa Som, divulgue sua banda no Zoa Som e tal. Isso converteu em muitos acessos, muita banda mandando material. Só que, dependendo da palavra-chave, é muito caro você pegar uma palavra-chave, né? Então, às vezes, as empresas fazem isso. Se você busca americanas.com no Google, vai aparecer Submarino, vai aparecer Extra, a concorrência também aparece.